Atice cozinha para todos na casa de Bahar. Doruk e Nissan agradecem à avó. Jali chega à casa de Bahar e ela a convida para comer com eles. Jali aceita e diz que vai estacionar o carro em um local apropriado. Ela diz a Atice que um homem foi falar com ela no hospital e que ele se chamava Sarp. Bahar ouve e fica atônita. Atice fica em choque. Bahar pergunta a Jali quando ela viu o Sarp e se tudo isso é verdade. Jali se lembra de quando Enver esteve em sua casa querendo contar a verdade e que o marido morto da Bahar se chama Sarp. Ela se dá conta do erro que cometeu ao dizer isso na frente de Bahar. Jali diz que esse Sarp era vizinho da tia. Atice diz à filha que esse Sarp não é quem ela está pensando e que é o filho do dono do hortifruti. Bahar pergunta como esse Sarp era. Atice olha para Jali para que ela não diga nada. Jali diz a Bahar que ele só era um rapaz e pergunta qual é o problema disso. Ela inventa que Sarp era loiro e pede que a paciente fique tranquila. Bahar vai correndo para casa e pega uma foto de Sarp. Ela mostra para a médica e pergunta se foi esse homem quem perguntou de sua mãe no hospital. Jali o reconhece, mas nega para Bahar que o homem que falou tem a ver com aquele da foto. Bahar diz que aquela foto é antiga e talvez ele esteja diferente, mas pede que Jali olhe bem para os olhos dele. Jali afirma para Bahar que o homem que conversou era jovem. Doruk pergunta: Tia Jali, você também viu meu papai lá no hospital? Jali pede desculpas, mas que não viu. Doruk diz que o Arif viu o pai dele, mas depois disse que não viu. Bahar diz a Atice que quer falar com o cara do hortifruti e confirmar se ele realmente se chama Sarp e que a mãe irá com ela. Atice fica tensa e Bahar sai para ir ao hortifruti. Yusuf vê que Arif deixou as encomendas de Enver em sua casa. Ele vê Bahar saindo com Atice e, irritado, diz que sua casa não é um depósito e manda tirarem de lá antes que jogue na rua. Atice diz a Bahar que o Abbas disse que levaria tudo depois e por isso ficaram na casa do Arif. Bahar diz a Yusuf que é melhor ele nem encostar naquelas camisas, senão vai se ver com ela. Ela continua caminhando com Atice para ir ao hortifruti. E Elis liga para Sirin, diz que ela precisa ir logo para o hortifruti que tem perto da casa dela. Sirin não a escuta, diz que não tem tempo e desliga o telefone. Seida pergunta a Elis se ela conseguiu falar com a Sirin. E Elis diz que a Sirin não escutou ela e desligou. Ela insiste em ligar para a serpente de cabelos cacheados, porém, Sirin acabou deixando o celular no quarto e foi para a sala. Enver dorme e Elis liga para ele. Sirin recusa a chamada e leva o pai para dormir no quarto. E Elis manda uma mensagem de texto, explicando o que está acontecendo para Sirin. Jali diz a Arif, Seida e Elis que não sabe para que foi falar aquilo. Pede desculpas e diz que esqueceu que o nome do marido da Bahar se chamava Sarp. Seida diz que está tudo bem, que acidentes acontecem. Doruk diz a Nissan que está bravo com o Arif, porque todos estão mentindo e não gosta de gente mentirosa. Jali confirma para todos que realmente foi o marido da Bahar que falou com ela no hospital. Arif também diz que aquele é o mesmo homem que viu. E Elis pergunta por que ele não disse nada. Arif pergunta por que tinha que falar e que não quis causar problemas. Arif diz a Jali que por enquanto não vão dizer nada para Bahar e acredita que é ele quem deveria ir atrás da Bahar e se até agora não veio é porque não quer fazer isso. E Elis diz que acha que a Bahar merecia saber, que ele ainda é marido dela. Jali concorda, mas que receber uma notícia daquela, no estado que ela está, não será bom. Sirin vai para o quarto e acaba lendo a mensagem de Elis. Ela fica em pânico e sai correndo de casa para ir ao hortifruti antes que a mãe e a irmã cheguem lá. Porém, no caminho, ela avista as duas de longe. Sirin fica completamente perdida e teme que agora sim a verdade venha à tona. O hortifruti está fechado e Bahar decide perguntar para alguns vizinhos onde o dono do hortifruti mora. O vizinho indica que é a casa do lado do hortifruti. Atice não sabe o que fazer para tentar impedir, mas Bahar quer falar com o dono do hortifruti. Bahar pergunta à senhora, esposa do dono do hortifruti, qual é o nome do filho deles. A senhora responde que é Sarp. Bahar se surpreende e a senhora diz que ele se chama Mehmet Sarp. Bahar a agradece e se desculpa pelo incômodo. A senhora diz que seu filho é soldado. Pensa que aconteceu alguma coisa com ele e acaba desmaiando. Bahar fica desesperada.
A senhora reage e mostra fotos do filho para elas. Já na rua, Bahar chora e diz à mãe que não sabe por que fez isso, e a senhora pensou que o filho tivesse sofrido um acidente por sua causa. Ela diz que entende a preocupação dela, que toda vez que batem à porta, ela pensa que será alguma tragédia do filho. Bahar diz a Atice que se o filho da senhora está no exército, ele não pode ter ido ao hospital e sabe que a mãe está mentindo para ela. Atice diz que não sabia que o filho dela estava no exército e se quiser pode perguntar para a senhora quando ele foi. Bahar cai em si e diz que está muito confusa. Atice diz que se ela pensa que ele está vivo, então por que ainda não a procurou? E é melhor esquecer isso. As duas decidem passar para ver Enver. Sirin atende a porta. É amável com a mãe e diz que o pai foi dormir. Em um estado de fúria, Bahar agarra Sirin pelos cabelos, a coloca contra a parede e exige que ela conte tudo para ela. Atice tenta defender Sirin e Enver grita do quarto. Chegou alguém? Atice vai ver o marido, enquanto Bahar exige que a irmã diga toda a verdade e confronta se o Sarp está vivo. Sirin pergunta se ela ficou louca e do que está falando. Bahar continua puxando os cabelos da serpente e a confronta sobre as mensagens que ela enviou para o celular do Sarp depois dele ter morrido. Sirin confessa que foi ela quem mandava as mensagens, que eles já haviam terminado e então só fez isso para se lembrar de como eles trocavam mensagens. Bahar é violenta com ela e diz que só quer saber se o pai de seus filhos está vivo. Sirin nega retundantemente, começa a dar risada e diz: se ele estivesse vivo, já estaria aqui comigo de novo. Bahar diz que vai matar ela, joga ela na rua e começa a sufocá-la. Já em casa, Enver chama por Sirin para pegar seus exames. Sirin grita dizendo que está lá fora, para assim Bahar não bater nela. Enver sai ali fora e não percebe que as duas estavam brigando. Sirin diz ao pai que estava indo ao mercado e se deparou com sua irmã e elas estavam conversando. Bahar é amorosa com Enver e eles entram em casa. E Elis diz a Seida que a Sirin leu a mensagem, mas não sabe o que aconteceu. Seida diz que se ela leu, ela deve ter ido. Atice diz a Enver que o Arif deu o dinheiro das camisas e vai entregar para ele. Sirin fica ali na sala fazendo cara feia para Bahar. Enver diz a Bahar que está com saudades dos netos, e ela diz que eles também estão. Enver quer vê-los e vai ligar para Arif trazer todos para jantar em sua casa. Sirin diz: "Af, não é possível." Enver pergunta o que ela disse. Sirin pergunta se o pai não acha que está exagerando. Enver diz que se sente bem com seus amigos. À noite, Sirin diz à mãe que a Bahar disse que iria matá-la e imagina se ela cumpre. Atice diz que ela nunca vai fazer isso. Sirin diz que odeia ela. Bahar chega ali, pega uma faca e diz que vai ajudar a mãe. Atice fica assustada e Sirin fica olhando, temendo que Bahar a mate. Sirin descasca as batatas e Bahar diz: "Vai com calma, Sirin, senão você pode se cortar." "Ah, e a gente não terminou de conversar, pode falar." Enver chama Bahar para conversar e diz que a Atice e a Sirin terminam de preparar tudo. Arif e Elis, Seida e as crianças chegam à casa de Enver. Todos estão muito felizes e irão jantar juntos. Seida provoca a diabinha cacheada e pergunta se ela não vai cumprimentar os convidados dela. Sirin diz que vai ser um jantar incrível. As crianças cumprimentam a tia e ela finge ser amorosa com eles. Sarp pergunta a Suat se tem notícias de sua mãe. Suat responde que não sabe nada sobre a Julide. Sarp diz que eles não sabem se ela está bem e o que podem fazer. Suat diz que nesse caso ele deveria rezar muito. Piril lembra quando estava no carro com Munir e que queria que o Sarp sobrevivesse. Piril recebeu uma ligação e ficou apavorada. Ela disse a Munir que sua casa estava pegando fogo. Munir disse que era só o começo e o Nezir era o responsável. Ele ligou para Suat e o deixou a par sobre a situação que estava acontecendo. Enver diz a todos que está feliz que todo mundo está junto ali jantando. Bahar e Sirin estão uma do lado da outra e elas batem na perna uma da outra. O guardanapo de Doruk cai no chão e ele percebe que a mãe e a tia estão discutindo pelas pernas. Nissan também vê. Sirin quase se engasga. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!